gostaríamos muito de ter Fluminense de Feira e Bahia de Feira no nível de Bahia e Vitória, mas enquanto não temos, o que se discute além de futebol, muito, mas muito em Feira de Santana é política, né? Feira de Santana, Salvador, o pessoal se encontra nos cafezinhos, nas mesas de boteco pra falar de Bahia e Vitória. E Feira de Santana é política, amigo. Não tem pra onde correr. O cara pode falar 10 minutos de futebol, depois é 90 minutos, 100 minutos de política. E a gente tá vivendo esse ano, né, essa interseção entre uma eleição e a outra, de modo que 2023 acontecem muitos fatos políticos, né? E as candidaturas vão se desenhando e os grupos políticos vão se fortalecendo e discutindo a eleição para que a gente chegue no ano que vem, que é quando o jogo de fato, o campeonato de fato acontece, né? Os jogadores estejam prontos. A gente vai bater o papo com um desses jogadores, podemos chamar assim, já que eu contextualizei com o futebol. A gente teve a pré-candidatura do deputado federal Zé Neto, indicada pelo PT a prefeito de Feira de Santana. É como eu disse, a eleição acontece em outubro do ano que vem, mas é nesse ano que a gente tem decisões importantes que vão impactar no ano que vem. A gente está na ponta da linha com o deputado para comentar um pouco a respeito disso, falar um pouco a respeito desse assunto. Deputado, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de bater esse papo com a gente. E essa pré-candidatura, como é que o senhor recebe essa indicação, né, como pré-candidato do PT a prefeito de Feira de Santana para as próximas eleições, e como que houve essa construção, né? Claro que o senhor já participa do pleito há algum tempo, mas cada candidatura e pré-candidatura tem a sua própria construção, né, deputado? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todas e todos que nos dão prazer da audiência. Quero, em nome de Deus, saudar toda a equipe e dizer que, na verdade, lá atrás, a gente nunca teve muita tranquilidade, assim, no sentido de ter unidade plena do PT com relação a candidaturas. Tínhamos disputas no Partido Democrático, chegamos a ter prévia e tudo mais no passado. Na última eleição de 2020, a gente conseguiu um feito maravilhoso que, para mim, foi uma das coisas que realmente deu ao PT a condição de vencer no primeiro turno. Eu costumo dizer que a gente teve uma vitória política em 2020 e perdemos no pragmatismo do toma lá da cá da cesta básica, do dinheiro, das coisas que todos sabem que aconteceu no segundo turno em Feira, na última eleição. Mas a unidade do PT foi importantíssima para a gente botar a cabeça no lugar e trabalhar com tempo para construir como construímos, e fizemos 2 vereadores, podíamos ter feito 3, por muito pouco voto, nós chegamos a 3, e fizemos esse trabalho de forma consequente, ouvindo toda a cidade. Em 2019, lá atrás, na última eleição, a gente começou em maio também, como começamos agora, por decisão do partido, sem nenhuma influência minha. Ao contrário, eu fiquei aqui muito tranquilo, não fiz tensão, não articulei, esperei que o partido se definisse, até porque eu tenho uma responsabilidade grande com tudo isso e sou muito disciplinado nessa questão partidária. O partido se reuniu na última semana, no sábado, e decidiu por unanimidade que seria o meu nome como pré-candidato para colocar na mesa e discutir com os outros partidos para que a gente buscasse o caminho de unidade com os outros partidos da base. O coordenador de tudo isso é o governador Jerônimo, que sem nenhuma dúvida mostrou que chegando em Feira. Eu estou muito feliz com a atuação dele. Aliás, na última quinta-feira tivemos uma reunião com 70 empresários, uma reunião que, sem nenhuma dúvida, foi a maior reunião do setor empresarial e produtivo da história de Feira. Ele ficou até quase meia-noite, de 7 da noite até quase meia-noite, ouvindo todo mundo, conversando com todo mundo, recebendo as pautas. Foram 14 pautas importantes para a cidade. E ele já tinha feito aí o PPA, que é o Plano Plurianual, ouvindo toda a sociedade, os movimentos sociais. Então, nós estamos no caminho de, daqui até a eleição, continuar esse trabalho de escuta e de proposição, de construir propostas e fortalecer, no meu ponto de vista, uma das coisas mais importantes é essa, de fortalecer o trabalho do legislativo. Ou seja, a gente montar uma chapa de vereadores propositiva e que a gente possa, daqui até o ano que vem, ir efetivando o nosso projeto, tanto a nível estadual com o nosso governador Jerônimo, como a nível federal com o presidente Lula, e fortalecer com essas políticas a quem está na ponta
construindo a política no dia a dia, que são esses candidatos vereadores e liderança. Então foi uma decisão de pré-candidatura para ir debater com os outros partidos, que deverão também ter suas candidaturas, que deverão ter suas proposições, e fazer o que a gente fez em 2019. Juntamos 5 partidos por mais de um ano, fomos visitar a cidade. Aliás, eu acho que, inclusive, o que deu errado assim, para a gente foi a pandemia, porque a gente fez um trabalho excepcional do Ouvindo Feira, que a gente saía com os nossos grupos, todos os grupos que estavam em torno da candidatura, íamos para os distritos. Quando começamos a ir para os bairros, Fernando, aí veio a pandemia, a gente não teve condição de conversar, de dialogar mais diretamente com a comunidade, o que a gente vai estar posto. Vamos aguardar a coordenação do governador Jerônimo e tocar as coisas. Bom, deputado, o senhor colocou o governador Jerônimo aí como peça importante, né? Como coordenador disso tudo, né? Do que a gente pensa em relação às eleições 2023 do grupo do PT para a Feira de Santana. E a gente já comenta aqui, né? A presença massiva do governador aqui na nossa cidade, né? Isso tem chamado muita atenção. É difícil a gente ter mais de uma semana sem o governador passar aqui por Feira de Santana. Claro, tem raízes na cidade, é o governador da cidade, embora não seja natural em Feira de Santana, me parece que há mais de 30 anos mora na cidade, professor da UF, tem toda uma história com Feira de Santana. O governador pode ser peça importante nisso, né, na eleição, tendo o senhor, caso confirmado seja, como candidato do grupo. Por que eu estou dizendo isso? Porque pra gente, né, passa a impressão de que agora a Feira de Santana passa a ser uma prioridade ainda maior para as eleições de 2023 para o grupo. É mais ou menos por aí? Jerônimo mostrou o seguinte: primeiro, ele tem a pele de feira. Ele sabe, por exemplo, a importância das convenções, tanto que ele virou para mim e disse: Neto, vê se você resolve esse problema aí, vamos ver como é que faz. Se me der o terreno, eu aí vou fazer o centro de convenções. Precisa ser feito. O que eu fiz? Chamei o setor empresarial e disse: solicitem o centro de convenções, o terreno para a gente fazer o centro de convenções. Chega, tem 6 anos que o ex-prefeito enterrou, disse que só dava se a gente desse não sei quantos terrenos para ele, não sei quantos imóveis, uma loucura, sem precisão. E na verdade não queria que a gente fizesse. E aí os empresários foram ao prefeito atual e disseram: queremos que o senhor dê o terreno do Estado. Então faça, correto? Porque era simples, né? Ele aí passou o terreno para a gente, eu quero até agradecer. E daí em diante a gente já está fazendo o centro de convenções. Agora a Condé já está lá limpando a área. Já estamos fazendo a reforma do Velha Morim, fica pronto o segundo projeto. O primeiro já foi feito, que é a recuperação da estrutura do restaurante. Agora vamos para a abóbora, vamos fazer toda a recuperação daquela área, está sendo feita. O Estado de Jerônimo foi assim, fundamental nisso. Está investindo 160 milhões. Olha que valor, 160. É o maior investimento da história da educação de feira. Em feira, só para você ter noção, são 4 grandes escolas de tempo integral, poliesportivas e culturais, com quadra, com piscina e semiolímpica, com auditório, com o centro poliesportivo. Inclusive, agora no mês de maio, a gente está pensando já em entregar a do aviário. Tem até um estádio, vai ser a maior escola da Bahia, talvez uma das maiores do Nordeste. E com escola nova, com tudo. São 160 milhões de investimento. Então, o Jerônimo mostrou que veio, está entregando nos próximos meses também a duplicação completa de água que vem de concessão da feira para a feira, que isso é importante dizer que vai melhorar muito a infraestrutura de feira. Nós tínhamos quase 20 mil projetos parados de expansão de água porque não tínhamos vazão. Agora vamos saltar e ver muita coisa nova de empreendimentos novos para a feira. Então está investindo, está vindo para a feira, está no dia a dia, sentou para vir os empresários, que é o maior encontro de empresários da história da cidade. 70 empresários foram ouvidos na última semana, na última quinta-feira. Fez o mesmo com o PPA, com as entidades, associações. Então o Jerônimo mostrou que vem todo vigor para a feira. Ele já disse que vai coordenar o processo e eu só tenho a agradecer a ele, inclusive, tudo que ele tem feito pela cidade. Só tenho a agradecer o que ele fez na Micareta, não era só uma festa que ele veio participar, ele veio e disse: essa é uma festa importante para a cultura, para a economia, para a autoestima da cidade.
que a gente investiu forte para recuperar essa festa. Inclusive, a gente foi também trabalhar para ajudar a fazer festas, eventos laterais, como o Vem Louvar, que de última hora a gente teve que entrar para ajudar, estamos ajudando ali a pagar as contas, por pouco eles não conseguiram pagar as contas ali, porque esse ano foi muito complicado. O Vem Louvar só soube da micareta um mês antes, que está errado isso, a gente tem que ter uma previsão e uma organização, uma antecedência maior. Enfim, eu sei que as coisas estão caminhando, o Geraldo está com disposição, vai coordenar o processo. A gente está com tranquilidade de saber que o que o PT decidiu essa semana ajuda no contexto de chamar todo mundo para um diálogo, e vamos aguardar agora os próximos dias e dar encaminhamento ao que a gente acertou da outra vez, que eu acho que foi importante. A gente reuniu na outra vez, 2019 para 2020, 5 partidos. Fizemos uma coordenação, não havia decisão de Zé Neto, havia decisão da coordenação partidária, que soube dialogar com a sociedade, com a cidade como um todo. Não deu para dialogar mais por conta da pandemia, já te falei. Agora, evidentemente, não tem pandemia, vamos cair dentro, conversar com as pessoas, saber o que está faltando na cidade, propor e construir um processo de modernização, de inovação, de reformulação estrutural da administração do Feira. Bom, deputado, a gente tem, nessas vindas, né, do governador, tem chamado a atenção a proximidade, né, com o atual prefeito Cober Martins Filho. Claro, existe uma relação institucional, né, prefeitura e governo do estado, o governo vindo aqui, até a figura, né, do chefe do poder público municipal, o receber institucionalmente é importante, mas Dilson Barbosa tem tocado sempre nesse ponto de que Cober tem origens no grupo, né, de vocês, embora ele depois tenha saído do grupo, e a gente sabe da parceria que ele fez com o José Ronaldo de Carvalho. Mas o Dilson Barbosa tem sempre colocado isso, e a especulação acaba acontecendo de uma possível reaproximação nesse sentido. O que seria, claro que chamaria muita atenção, já que ele foi o seu principal adversário nas últimas eleições, foram para o segundo turno, uma eleição acirrada, bem disputada, na qual ele acabou vencendo. O senhor acredita nessa possibilidade de uma reaproximação de Cober, politicamente falando, ao grupo? E aí, estendendo a pergunta, já teve conversa nesse sentido, deputado? Olha, primeiro não teve conversa nenhuma. Agora, você tem que lembrar que é prática nossa. Quando acaba a eleição, a gente não olha o prefeito. Porque não tem sentido. A dificuldade que a gente tem com Feira com relação ao diálogo vem do grupo político deles para a gente, não da gente para eles. Se você lembrar, o ex-prefeito, ele surfou no período de Lula com a construção de 52 mil casas em Feira, Minha Casa Minha Vida. Foram contratadas, né? Na época dele foram entregues umas 30. Só para as pessoas mais pobres, 26 mil. Ele não fez esforço nenhum para chegar. Mas a gente deixou de entregar? Não. Eu fui com o Wagner atrás das casas. E fizemos um esforço para chegar. Mas ele não dialogava conosco, não queria. Mas a gente não deixava de trazer as coisas para a cidade. Feira de Santana tinha 30% de cobertura de energia nos distritos. 34%. Esse é o número exato. Quando a gente... Quando até Dilma, né, depois que derrubaram o Dilma, até Dilma chegamos a ter 96% de cobertura de luz, de energia elétrica nos distritos, quase 100%. E a gente não deixou de fazer. E sempre procuramos fazer a nossa parte. Então, esse relacionamento, por exemplo, micareta. Eu fui em março, conversar acho que no dia 8 de março ou 9, com o Diogo Medrado, da Sufotur, que era a antiga Baiatussa. Primeira coisa que eu fiz foi ligar para Jarinho. Botei no Viva a Voz de Jarinho. Estou aqui com o Diogo e precisamos conversar sobre a micareta. Porque a micareta não pode ser influenciada por disputa política. Jarinho foi o prefeito e, graças a Deus, o prefeito entendeu que, apesar de sermos adversários políticos e vamos nos enfrentar lá o ano que vem, não tem problema nenhum, a gente não pode deixar de fazer as coisas que a cidade precisa e não pode deixar de dialogar institucionalmente. Eu queria que esse diálogo fosse mais amplo, infelizmente não são. A gente tentou fazer uma reforma no Tomba, juntamos 4 milhões e 100 mil reais, fizemos um projeto maravilhoso,
levaram um ano depois, disseram que a gente não ia fazer. E a gente vem, eu estou com quase 1,5 milhão de emendas empurradas aí de um lado para o outro no município sem resolver. Então tem essas coisas que a gente infelizmente tem que enfrentar. Mas se for perguntar a mim, olha, o que é que eu quero é que a gente dialogue. O município tem um prefeito que é oposição a gente, paciência. Mas isso não pode emperrar ele, ou não pode impedi-lo de dialogar conosco. Tanto é que as coisas que a gente tem feito aqui, a gente convida o prefeito, que institucionalmente é a autoridade da cidade. Agora, a gente nunca teve nenhuma conversa sobre política e me parece também que eles queiram nessa conversa e nem a gente procurou. Mas isso não quer dizer que a gente não dialogue no sentido de resolver as coisas do dia a dia da cidade. Bom, deputado, eu quero agradecer, né, a disponibilidade do senhor bater esse papo conosco, né? A gente teria sobre esse assunto político muito mais a falar, mas a gente vai ter tempo para isso também, né? É claro que é um momento importante que a gente precisava ouvir o senhor como indicado, né, pelo Diretório Municipal do PT a pré-candidato a prefeito nas eleições do ano que vem. Desejar sucesso, uma boa semana. Eu sei que o senhor deve estar em breve aí já se deslocando para Brasília, né? Acho que está em Feira de Santana ainda, né? Mas tem esse deslocamento que tem que fazer toda a semana, e desejar um ótimo dia, tá bom? Muito obrigado. Eu estou aqui já me arrumando para ir para o escritório, vamos sair em feira e depois eu vou para Brasília. Agora, passar em Salvador também, que tem que atender no gabinete de lá. Eu tenho o gabinete de feira, gabinete de Salvador e gabinete de Brasília. Mas lhe dizer o seguinte, a gente tem uma grande tarefa, e essa tarefa começa por ouvir bem, ouvir o máximo e dialogar com a cidade. A cidade não pode mais tolerar, nem é da agora, são de anos, esse abandono. Você chega na linha de contorno, é um abandono, parece que teve uma guerra, e tudo sujo, carro virado, mato. Você chega em todos os bairros da cidade, eu moro no Sim. Eu olho sim, meu Deus, gente, parece que a gente está numa tragédia. É mato, é sujeira, é tudo invadido. A Artemia Pires toda invadida de gente que é amiga do poder e vai invadindo as áreas da Artemia. A Artemia sem poder ser duplicada por conta dessa dificuldade de invasão. Você vai na Norte Cerqueira esquecida. Você vai na saúde, 3 meses de salário atrasado, sem necessidade. Não tem um hospital geral municipal. Aliás, é o seguinte, eles fecharam o hospital que tinha. Porque na pandemia a gente montou um hospital, o Estado ajudou. O Rui arranjou um automóvel por 1,8 milhões, eu botei 3,5 milhões, depois eu botei mais 1 milhão, 800 mil melhor. O governo botou mais 2 milhões, botamos respiradores, ajudamos nos insumos. O hospital estava funcionando com 20 leitos de UTI, eles fecharam. Depois disseram que ia contratar o Dom Pedro eles contrataram por 5 meses, não pagaram. Que está lá segurando o Dom Pedro, inclusive as contratações do Dom Pedro que estão sendo feitas de convênios para cirurgia geral e ortopédica, como também para UTI, são feitas pelo Estado. Eu agora acabei essa semana, Fernando, de botar 850 mil reais no Dom Pedro, já tinha botado 1 milhão. E vou botando porque senão o Dom Pedro fecha. E eles não estão nem aí para a saúde. Saúde de feira é uma tragédia. Quando falam de regulação, fica assim olhando, gente, regulação. Eles não fazem atendimento primário. Você não encontra uma consulta, não encontra um ambulatório, não encontra medicamento, não encontra uma policlínica funcionando de forma adequada. E aí as pessoas pioram, vão parar na porta do hospital. E aí que está o problema da regulação, que aliás está sendo discutido hoje, possível, de manhã lá na Câmara, uma audiência pública. Então a gente tem muita coisa para fazer. A cidade do tamanho de Feira é uma cidade linda, resistente, corajosa. A gente vê a cidade dizer, eu quero crescer, e parece que tem travas, porque eles preferem a cidade mais empobrecida, precisando de favorzinho daqui, favorzinho dali. O centro de abastecimento aqui não existe. A feira não merece aquele centro de abastecimento com aquele abandono. Não merece a Estação Nova. Eu estive lá ontem, inclusive, para fazer minhas compras. Não merece o que está acontecendo. Nossa cidade não merece mais essa turma. Nós vamos ter que enfrentá-los e vamos enfrentá-los fazendo propostas concretas, já mostrando o que temos feito. E isso sim é que vai dar para a gente a condição de poder convencer a cidade que ela precisa dar um salto de qualidade e mudar esse sistema que está aí de fisiologia, do transporte coletivo totalmente destruído. Enfim, tem muita coisa para ser feita. Agradeço a vocês o espaço que foi conferido para a gente fazer essa comunicação com a população e aproveitar também dessa audiência e me solidarizar com a família do prefeito, que ontem perdeu seu irmão, o Evaldo. Eu conheço o Evaldo desde a minha adolescência. Eu, antes do PT
quando não tinha o PT, tinha o MDB e Chico Pinto e o Couber Pai. E eu andava na casa de Chico Pinto, andava na casa do Couber Pai. Eu tinha 14 anos de idade, fazia movimento estudantil. E lá eu conheci Evaldo. Então, Evaldo é uma figura que eu tinha uma relação pessoal, respeitosa. Ele fazia parte, inclusive, dos trabalhos que eram feitos aí no dia a dia do enfrentamento do Sindicato de Carnes. Ele era produtor. Então, a gente queria aqui aproveitar da sua audiência e me solidarizar com a família do prefeito e que Deus possa dar a Evaldo um caminho de luz e possa confortar amigos e familiares. Então, fica aqui o meu sentimento de pesar. Grande abraço, obrigado, Fernando, Adilson, a todas vocês e todos que nos deram audiência. Valeu, conversamos então com o deputado federal Zé Neto, falando conosco, ele que no último sábado teve aí a indicação por unanimidade do diretório municipal do partido, encontro que aconteceu, o encontro municipal da militância petista, esse foi o nome do evento, e ocorreu no último sábado, indicando o nome do deputado federal como pré-candidato a prefeito de Feira de Santana.